Ele não era o primeiro homem, disse Cliff Leila a si mesmo com amargura, a saber exatamente em que segundo e de que maneira precisa ia morrer. Milhões de vezes, criminosos condenados haviam aguardado o seu derradeiro amanhecer. E contudo, até o último instante eles puderam esperar uma suspensão da pena. Os juízes humanos mostram clemência às vezes. Mas contra as leis da natureza não há apelação. Apenas 6 horas antes ele assobiava muito feliz, arrumando os seus 10 quilos de bagagem pessoal para o longo regresso à terra. Ainda se lembrava, mesmo agora, depois de tudo o que acontecerá, do seu sonho em que já tinha Mira nos braços e ia levar Brian e Sue naquela prometida excursão Nilo abaixo. Dentro de poucos minutos, quando a terra despontasse acima do horizonte, poderia rever o Nilo, mas só a memória lhe colocaria diante dos olhos os rostos da mulher e dos filhos. E tudo isso porque quisera economizar $950 esterlinos voltando na catapulta de carga, em vez de no foguete de linha. Cliff já esperava que os primeiros 20 segundos de viagem seriam duros de aguentar, quando o projetor elétrico lançava a cápsula na pista de 10 milhas que a arremessava para fora da Lua. Mesmo com a proteção do banho de água em que ficaria flutuando durante a contagem regressiva, ele não contará com as 20 gravidades da partida. E no entanto, apesar da tremenda aceleração, Cliff mal tivera consciência das imensas forças que agiam sobre ele. O único som era um débil ranger das paredes metálicas. Para quem quer que houvesse experimentado o trovão de um lançamento de foguete, o silêncio era fantástico. Quando o locutor da cabina anunciou, vagar mais 5 segundos, velocidade, 3.200 km/h, ele mal pôde acreditar que isso fosse verdade. 3.200 km/h, 5 segundos depois da largada, ainda com 7 segundos pela frente, os geradores acumulando uma fabulosa carga de força no projetor. Cliff cavalgava o raio sobre a face da Lua. E em mais 20 segundos, o raio falhou. Mesmo no abrigo uterino do tanque, sentiu que havia algo de anormal. A água em que estava mergulhado, até agora quase solidificada pelo próprio peso, pareceu ganhar vida repentinamente. Embora a cápsula ainda corresse na pista, toda a aceleração havia cessado e ela movia-se apenas pelo impulso adquirido. Cliff não teve tempo de sentir medo nem de perguntar-se o que tinha acontecido, pois a falha de força durou pouco mais de 1 segundo. Depois, com um solavanco que sacudiu a cápsula de ponta a ponta e foi seguido por uma série de baques tilintantes, assustadores, o campo tornou a se fazer sentir. Quando a aceleração cessou definitivamente, todo o peso desapareceu com ela. Cliff não precisava de outro instrumento além do seu estômago para saber que a cápsula havia deixado a extremidade da pista e estava se afastando da superfície da Lua. Esperou, impaciente, que as bombas automáticas esvaziassem o tanque e os secadores de ar quente fizessem o seu trabalho para ir ocupar o seu assento diante do painel de controle. Controle de lançamento, chamou numa voz urgente, ao mesmo tempo que afivelava os cintos de segurança. Que diabo de coisa foi essa? Outra voz respondeu logo, viva e cheia de inquietude. Ainda estamos verificando. Daqui a 20 segundos tornaremos a chamá-lo. E acrescentou, um pouco atrasada, um fogo em saber que você está bem. Enquanto esperava, Cliff fez girar o periscópio para a visão dianteira. Não havia nada à sua frente exceto estrelas, o que estava certo. Pelo menos tinha partido quase na velocidade planejada e não havia perigo de voltar a cair na Lua imediatamente. Mas cairia mais cedo ou mais tarde, pois não era possível que tivesse alcançado a velocidade de escape. Devia estar subindo ao longo de uma grande elipse, e dentro de poucas horas voltaria ao ponto de partida. Alô, Cliff, disse repentinamente o controle de lançamento. Descobrimos o que aconteceu. Os interruptores de circuito saltaram quando você se achava na seção 5 da pista, de modo que a velocidade de partida baixou em 1.100 km/h.
Isso o fará voltar em 5 horas e pouco, ou mais. Não se assuste, os seus jatos de correção de rota podem colocá-lo numa órbita estável. Nós lhe diremos quando chegar o momento de dispará-los. Depois, bastará ficar à espera até que mandemos alguém para apanhá-lo. Lentamente, Cliff deixou-se relaxar. Tinha esquecido os foguetes de vernier da cápsula. Apesar de sua pouca potência, podiam lançá-lo numa órbita que o livraria da Lua. Podia baixar a poucas milhas da superfície, rasando montanhas e planícies a uma velocidade arrepiante, mas estaria em perfeita segurança. Lembrou-se então daqueles baques tilintantes, vindos do compartimento de controle, e suas esperanças tornaram a desmaiar, pois poucas coisas podiam quebrar-se num veículo espacial sem que isso acarretasse as mais desagradáveis consequências. Estava enfrentando essas consequências agora que tinham sido completadas as verificações finais dos circuitos de ignição. Nem em manual nem em automático os foguetes de navegação disparavam. As modestas reservas de combustível da cápsula, que o teriam salvo, eram totalmente inaproveitáveis. Dentro de poucas horas completaria a sua órbita, se voltaria ao ponto de partida. Será que vão pôr o meu nome na nova cratera? Pensou Cliff. Cratera Leyland em diâmetro. Que diâmetro? Não convém exagerar, acho que não medirá mais que uns 200 metros. Quase não vale a pena botar no mapa. O controle de lançamento continuava silencioso, mas isso não era de surpreender. Que se podia dizer a um homem que já era contado como morto? E contudo, embora ele soubesse que nada poderia alterar a sua órbita, mesmo agora lhe era difícil acreditar que dentro em pouco os seus pedaços estariam espalhados sobre uma vasta área do outro lado. Ainda estava se distanciando da Lua, muito cômodo na pequena cabina. A ideia da morte era simplesmente absurda, como é para todos os homens até o derradeiro momento. Foi então que, por um breve instante, Cliff esqueceu o seu problema pessoal. O horizonte, diante dele, já não estava vazio. Alguma coisa ainda mais brilhante do que a cegante paisagem lunar elevava-se sobre o fundo de estrelas. Ao descrever sua curva em torno da Lua, a cápsula ia criando a única espécie possível de nascer da Terra, aquele que é feito pelo próprio homem. 1 minuto depois o espetáculo terminou, tal era a sua velocidade em órbita. Num salto, a Terra despegara-se do horizonte e subia veloz no céu. Estava por 3/4 cheia, e era tal o seu brilho que quase não se podia fixá-la. Era um espelho cósmico, feito não de rochas pardas e planícies de pó, mas de neve, nuvens e mar. Em verdade, era quase toda ela mar, pois o Pacífico estava voltado para Cliff e o ofuscante reflexo do sol cobria as ilhas do Havaí. A bruma da atmosfera, almofada macia que deveria amortecer a sua descida poucas horas depois, sobliterava todos os detalhes geográficos. Talvez aquela mancha mais escura emergindo da noite fosse a Nova Guiné, mas ele não podia ter certeza. Que amarga ironia em ver a ogiva da sua cápsula apontando diretamente para aquela adorável, brilhante aparição. Mais 1.100 km por hora, e tê-la-ia alcançado. 1.100 km por hora, tão pouco. Mas agora, tanto fazia pedir 1 milhão como 1.100. O espetáculo da Terra subindo no céu lembrou-lhe, com força irresistível, o dever que ele temia mas não podia mais protelar. Controle de lançamento, disse, mantendo com grande esforço a firmeza da voz, por favor, me dê um circuito para a Terra. Essa foi uma das coisas mais estranhas que ele fez na sua vida, de sentado ali, acima da Lua, ouvir o telefone chamar na sua casa, a quase 400.000 quilômetros de distância. Devia ser perto de meia-noite lá na África, e a resposta tardaria um pouco a vir. Mira se remexeria na cama, estremunhada, ou depois, como era mulher de astronauta, sempre alerta às más notícias, acordaria bruscamente. Mas ambos detestavam ter um telefone no quarto de dormir, e ela demoraria pelo menos 15 segundos a acender a luz, fechar a porta do quarto do bebê para não perturbá-lo, descer a escada e...
A voz da esposa chegou-lhe, clara e doce, através do espaço vazio. Ele a reconheceria em qualquer parte do universo, e notou imediatamente o toque de ansiedade. Senhora Leyland? Disse a telefonista, na Terra. Tenho um chamado do seu marido. Faça o favor de não esquecer, em 2 segundos de demora. Cliff perguntou a si mesmo quantas pessoas estariam escutando o telefonema, quer na Lua, quer na Terra ou nos satélites de retransmissão. Era difícil falar pela última vez aos seres queridos quando não se sabia quantos curiosos podiam estar ouvindo. Mas assim que começou a falar, todo mundo deixou de existir, exceto Mira e ele próprio. Meu bem, aqui é Cliff. Receio que eu não vá voltar para casa como tinha prometido. Houve uma falha técnica. No momento estou perfeitamente bem, mas a situação é crítica. Engoliu em seco e apressou-se a continuar antes que ela pudesse interrompê-lo. Com a maior concisão possível, explicou-lhe de que se tratava. Tanto no seu próprio interesse como no dela, não abandonava de todo a esperança. Todos estão dando o máximo de seus esforços. Talvez possam fazer chegar uma nave até aqui em tempo. Mas caso não possam, e bem, eu queria falar com você e as crianças. Ela foi corajosa, como Cliff tinha previsto. Foi cheio de amor e de orgulho que ouviu a sua resposta, vinda do lado escuro da Terra. Esteja tranquilo, Cliff. Tenho certeza de que eles o livrarão dessa e nós gozaremos as nossas férias, apesar de tudo, exatamente como tínhamos planejado. Eu também penso assim, desmentiu ele. Mas por via das dúvidas, quer fazer o favor de acordar as crianças? Não lhes diga que estou em dificuldades. Um interminável meio-minuto passou-se antes que ele ouvisse as vozes sonolentas e contudo alvoroçadas dos 2 pequenos. Cliff sacrificaria de bom grado as poucas horas de vida que lhe restavam para ver-lhes mais uma vez os rostos, mas a cápsula, sobriamente equipada, não possuía televisão. Talvez fosse melhor assim, pois ele não poderia ocultar-lhes a verdade se os olhasse nos olhos. Seus filhos não tardariam a ouvir a notícia, porém não dos seus lábios. Queria dar-lhes apenas felicidade nesses últimos momentos de contato. Entretanto, custou-lhe responder às perguntas deles, dizer-lhes que se viriam dentro em pouco, fazer promessas que não poderia cumprir. Teve de usar todo o seu autodomínio quando Brian lhe lembrou o pó lunar que ele esquecera de levar numa viagem anterior, porém não desta vez. Está aqui, Brian, num jarro bem às minhas costas. Dentro em pouco você poderá mostrá-lo aos seus amigos. Não, dentro em pouco ele terá voltado ao mundo de onde veio. E você, Suzy, seja boazinha e faça tudo o que mamãe lhe disser. O seu último boletim escolar não estava lá muito bom, como você sabe, principalmente aquelas observações sobre o comportamento. Sim, Brian, eu tenho as fotografias e o pedaço de rocha que apanhei em Aristarco. Era duro morrer aos 35 anos, mas também era duro para um menino perder o pai aos 10. Que lembrança guardaria Brian dele nos anos futuros? Nada mais, talvez, do que uma voz que se apagara no espaço, pois ele havia passado tão pouco tempo na Terra. Nos derradeiros minutos, quando guinasse para fora e novamente para a Lua, pouco poderia fazer a não ser projetar o seu amor e as suas esperanças através do vazio que nunca mais tornaria a atravessar. O resto ficava a cargo de Mira. Quando as crianças largaram o telefone, felizes mais intrigadas, ele teve muito que dizer. Era o momento de conservar a serenidade, de ser objetivo e prático. Mira teria que enfrentar o futuro sem ele, mas pelo menos ele podia facilitar a transição. O que quer que aconteça ao indivíduo, a vida continua, para o homem moderno, a vida inclui hipotecas, prestações a pagar, apólices de seguros e contas bancárias conjuntas. Quase impessoalmente, como se fosse um assunto alheio, que, dentro em pouco, seria bem verdade, Cliff começou a falar dessas coisas.
Há um tempo para o coração e um tempo para o cérebro. O coração diria a sua palavra final daí a 3 horas, digamos, quando ele começasse a aproximar-se da superfície da Lua. Ninguém os interrompeu. Devia haver monitores silenciosos mantendo a ligação entre os dois mundos, mas era como se os dois fossem as únicas pessoas vivas. Às vezes, enquanto falava, Cliff deixava que seus olhos se desviassem para o periscópio e fossem deslumbrados pelo esplendor da Terra, que já fizera mais de metade do seu caminho no céu. Impossível acreditar que aquela fosse a morada de 7 bilhões de almas. Só 3 lhe interessavam agora. Deveriam ser 4, mas mesmo com a maior boa vontade do mundo não podia colocar o bebê no mesmo plano que os outros. Nunca tinha visto o seu filho mais novo, e agora, nunca o veria. Finalmente, não lhe ocorreu mais nada que dizer. Para certas coisas, uma vida inteira não bastava, mas 1 hora podia ser demais. Sentia-se física e emocionalmente exausto, e a tensão de Mira não devia ser menor. Queria ficar a sós com os seus pensamentos e com as estrelas, para consertar as ideias e reconciliar-se com o universo. Eu gostaria de desligar por 1 hora mais ou menos, queridas, disse. Não havia necessidade de explicações, eles se compreendiam demasiado bem. Tornarei a chamá-la com tempo de sobra. Por enquanto, adeus. Esperou 2 segundos e meio pelo adeus vindo da Terra, depois cortou o circuito e ficou fitando a mesinha de controle com olhos vazios. Inesperadamente, sem desejo ou volição, as lágrimas brotaram e de súbito ele desatou a chorar como uma criança. Chorava pela sua família e por si mesmo. Chorava pelo futuro que poderia ter sido e pelas esperanças que dentro em pouco seriam um vapor incandescente errando entre as estrelas. E chorava porque nada mais havia a fazer. Depois de algum tempo, sentiu-se muito melhor. Notou, mesmo, que tinha uma fome canina. Por que morrer de estômago vazio? Pôs-se a rebuscar entre as rações espaciais na cozinha de bordo, pequenina como um armário. Estava esguichando na boca um tubo de pasta de galinha e presunto quando o controle de lançamento chamou. Foi uma voz nova que falou na outra extremidade da linha, uma voz pausada, firme e imensamente competente, dando a impressão de pertencer a um homem que nunca se deixava impressionar pelos caprichos de uma maquinaria inanimada. Aqui é Van Kessel, chefe de manutenção, divisão de veículos espaciais. Escute com atenção, Leila. Pensamos ter encontrado uma saída. O êxito é problemático, mas é a única chance que lhe resta. As alternativas de esperança e desespero escangalham o sistema nervoso. Cliff sentiu uma vertigem repentina, teria caído se houvesse uma direção em que cair. Continue, pediu ele em voz débil depois que se refez do choque. E ficou escutando Van Kessel com uma sofreguidão que se mudou pouco a pouco em incredulidade. Não acredito! Exclamou finalmente. Isso simplesmente não faz sentido. Não se pode argumentar com os computadores, retrucou Van Kessel. Eles conferiram as cifras de umas 20 maneiras diferentes. E faz sentido, sim. Você não estará se movendo com tanta rapidez no apogeu e não será preciso um impulso muito forte para fazê-lo mudar de órbita. Suponho que nunca tenha usado um equipamento de espaço livre, não é? Naturalmente que não. É pena. Mas não faz mal. Se você seguir as instruções, não poderá errar. O traje está no armário do fundo da cabina. Quebre o selo e puxe-o para fora. Cliff percorreu flutuando 1,80 m que separava a mesa de controle da parte traseira da cabina e acionou a alavanca que tinha uma etiqueta dizendo, só para casos de emergência. Traje de espaço livre tipo 17. A porta abriu-se, e lá estava, pendendo flácido, o rebrilhante tecido de prata. Tire a sua roupa, fique só de cueca e camiseta, e enfie-se dentro dele, disse Van Kessel.
Não perca tempo com o bioestojo, deixe para engatar depois. Pronto, se informou Cliff daí a pouco. Que é que eu faço agora? Espere 20 minutos, quando lhe daremos sinal para abrir a eclusa de ar e saltar. As implicações da palavra ao saltar o penetraram subitamente no espírito de Cliff, que olhou em torno de si a pequena cabina confortadora e já familiar, e pensou no espaço vazio entre as estrelas, o abismo silencioso onde um homem podia cair até o fim dos tempos. Nunca estivera no espaço livre e não havia razão para isso. Era um filho de fazendeiro, diplomado em agronomia, subsidiado pelo projeto de recuperação do Saara, e estivera tentando cultivar cereais na Lua. O espaço não era para ele, seu mundo era um solo e a rocha, o pó lunar e a pedra pómez formada no vácuo. Não tenho condições para isso, murmurou. Não há nenhum outro meio? Não, volveu rudemente Van Kessel. Estamos fazendo o possível para salvá-lo e esta não é ocasião para ficar neurótico. Dúzias de homens têm se visto em situações muito piores, gravemente feridos, presos entre destroços a 1 milhão de quilômetros de qualquer socorro. E você, que não sofreu um arranhão sequer, já está se lamentando. Encha-se de coragem, ou nós desligamos e o deixamos entregue à sua sorte. Aos poucos Cliff foi ficando vermelho e vários segundos se passaram antes que ele respondesse. Estou pronto, disse afinal. Vamos ouvir de novo essas instruções. Ainda bem, aprovou Van Kessel. Daqui a 20 minutos, quando estiver no apogeu, você se dirigirá para a eclusa de ar. A partir desse momento deixaremos de estar em comunicação ou o rádio que você leva embutido na sua roupa só tem um alcance de 10 milhas. Mas nós o estaremos rastreando no radar e poderemos lhe falar quando você tornar a passar por cima de nós. Bem, quanto aos controles que leva no traje. Os 20 minutos passaram bastante depressa. Já então Cliff sabia exatamente o que devia fazer. Chegará até a acreditar que poderia dar certo. Está na hora de saltar, disse Van Kessel. A cápsula está corretamente orientada, com a eclusa de ar apontando para o caminho que você deverá seguir. Mas não é a direção, é a velocidade que realmente importa. Concentre todas as suas energias nesse salto, e boa sorte. Obrigado, foi a inadequada resposta de Cliff. Lamento ter. Esqueça isso, se interrompeu Van Kessel. Agora ande. Pela última vez Cliff olhou em redor de si, na minúscula cabina, perguntando-se se não teria esquecido alguma coisa. Todos os objetos pessoais tinham de ser abandonados, mas seria bastante fácil substituí-los. Lembrou-se, então, do pequeno jarro de pó lunar que prometera, e desta vez não havia de decepcioná-lo. A diminuta massa da amostra, 100 gramas apenas, não influiria no seu destino. Amarrou um barbante em volta do gargalo do jarro e o prendeu ao arnês da roupa espacial. A eclusa de ar era tão pequena que literalmente não havia espaço para mover-se ali. Cliff ficou entalado entre as portas de entrada e de saída até completar-se a sequência de bombeamento automático. Aí a parede abriu-se lentamente para fora e ele ficou de cara para as estrelas. Com os dedos desajeitados dentro das luvas, içou-se para fora da eclusa e plantou-se verticalmente sobre a curva pronunciada do casco, agarrando-se vigorosamente a ela pelo cabo de segurança. O esplendor da cena quase lhe tolhia os movimentos. Esqueceu todos os seus receios de vertigem, todo o perigo, ao olhar em redor de si, não mais limitado pelo estreito campo de visão do periscópio. A lua era um crescente gigantesco e a linha divisória entre o dia e a noite, um arco serrilhado estendendo-se sobre a quarta parte do céu. Lá embaixo o sol ia se pondo, no começo da longa noite lunar, mas aqui e além alguns picos isolados ainda chamejavam a derradeira luz do dia, desafiando a escuridão que já os tinha cercado. Essa escuridão não era completa. Embora o sol já houvesse abandonado a planície e as faldas dos montes, a terra quase cheia vestia-se de esplendor. Cliff podia ver,
débeis mais claros na suave luz terrestre, os contornos dos mares e dos platos, as estrelas apagadas dos cumes, os círculos escuros das crateras. Voava sobre uma região adormecida, fantasmática, que procurava arrastá-lo para a sua morte. Porque agora estava no ponto mais alto da sua órbita, na exata linha divisória entre a Lua e a Terra. Era o momento de saltar. Dobrou os joelhos, pondo-se de cócoras sobre o casco. Depois, com toda a força, arremessou-se na direção das estrelas, deixando correr às suas costas o cabo de segurança. A cápsula recuou com surpreendente rapidez, e nesse mesmo instante ele experimentou uma sensação inesperada. Tinha previsto o terror e a vertigem, porém não esse inconfundível, obsessivo sentimento de familiaridade. Tudo isso havia acontecido antes, não a ele, evidentemente, mas a alguma outra pessoa. Não podia localizar a recordação, nem tinha tempo para isso agora. Deu um rápido relance de olhos à Terra, à Lua e à espaçonave cada vez mais distante, e tomou conscientemente a decisão. O cabo soltou-se quando acionou o mecanismo de desengate instantâneo. Agora estava sozinho, 3.000 quilômetros acima da Lua e a 400.000 da Terra. Nada podia fazer senão esperar, ou 2 horas e meia se passariam antes que ele soubesse se poderia viver, e se os seus músculos tinham executado a tarefa em que fracassaram os foguetes. E vendo as estrelas revolutear à sua volta, subitamente identificou a origem daquela recordação obsessiva. Fazia muitos anos que lera os contos de Poe, mas quem podia esquecê-los? Ele também fora apanhado num maelstrom que o arrastava para a morte, e também ele esperava escapar abandonando o seu barco. Embora as forças em jogo diferissem totalmente entre si, o paralelo era impressionante. O pescador de Poe amarrara-se a um barril porque os objetos cilíndricos e rombudos eram tragados pelo grande remoinho mais lentamente que o navio. Uma brilhante aplicação das leis da hidrodinâmica. Tudo o que podia fazer era esperar que o seu uso da mecânica celeste fosse igualmente bem inspirado. Com que velocidade saltara da cápsula? Seguramente, a uns bons 8 km por hora. Por mais insignificante que fosse essa velocidade numa escala astronômica, devia ser suficiente para lançá-lo numa nova órbita, uma órbita que, segundo lhe prometera Van Kessel, o colocaria várias milhas acima da Lua. A margem não era muito grande, mas bastaria nesse mundo sem ar, onde não havia atmosfera para retardar e finalmente anular o movimento adquirido. Com um repentino espasmo de culpa, Cliff lembrou-se de que não tinha feito aquele segundo chamado à mira. Culpa de Van Kessel, o engenheiro não lhe dera tréguas, nem um instante para refletir sobre os seus assuntos particulares. E Van Kessel tinha razão, e numa situação como essa, um homem só podia pensar em si mesmo. Todos os seus recursos, mentais e físicos, deviam concentrar-se na sobrevivência. Não era ocasião nem lugar para deixar-se distrair por laços debilitantes de amor. Ele corria agora para o lado noturno da lua e o crescente iluminado ia se encolhendo sob os seus olhos. O insuportável disco do sol, que ele não ousava olhar, descia rapidamente no horizonte curvo. O crescente lunar reduziu-se a uma linha de luz ardente, um arco de fogo retesado entre as estrelas. Depois o arco fragmentou-se numa dúzia de contas brilhantes, que se apagaram uma a uma enquanto ele penetrava na sombra da lua. Com o sumir do sol, a luz terrestre pareceu mais viva do que nunca, cobrindo-lhe a roupa de uma geada de prata enquanto ele girava lentamente sobre si mesmo na sua órbita. Cada revolução durava cerca de 10 segundos e nada podia fazer para impedir esse movimento, e, na verdade, comprazia-se no panorama a mudar constantemente. Agora que seus olhos não eram mais ofuscados por vislumbres ocasionais do sol, podia ver estrelas aos milhares onde antes só distinguia centenas. As constelações familiares perdiam-se e até os planetas mais brilhantes eram difíceis de encontrar naquele fulgor de luz. O disco escuro da noite lunar estendia-se através do campo de estrelas como uma sombra eclipsante e crescia pouco a pouco, à medida que Cliff ia caindo na sua direção. A todo instante uma estrela,
fraca ou cintilante, piscava e desaparecia por trás da sua borda. Era como um buraco que estivesse crescendo no espaço e devorando pouco a pouco o céu. Não havia nenhuma outra indicação do seu movimento ou da passagem do tempo, salvo a sua rotação, num período uniforme de 10 segundos. Olhou o relógio e ficou assombrado de ver que havia abandonado a cápsula meia hora atrás. Procurou-a entre as estrelas, inutilmente. Já então, devia ter ficado algumas milhas para trás. Mais dentro em pouco ultrapassaria, seguindo a sua órbita mais baixa, e seria a primeira a chegar à Lua. Cliff ainda se entrelinha com esse paradoxo quando a tensão das últimas horas, combinada com a euforia da ausência de peso, produziram um resultado que ele não teria julgado possível. Embalado pelo brando sussurro das entradas de ar, flutuando mais leve que uma pena em sua rotação sob as estrelas, mergulhou num sono sem sonhos. Quando despertou, a algum aviso do inconsciente, a Terra aproximava-se da orla da Lua. Esse espetáculo quase lhe causou uma nova onda de autocomiseração, e por um momento teve de lutar para controlar suas emoções. Essa podia ser a última vez que via a Terra, pois a sua órbita o levava para o outro lado, para as regiões onde nunca brilhava a luz terrestre. A alvinitente calota de gelo antártico, o cinturão de nuvens equatoriais, a cintilação do Sol no Pacífico, tudo isso se ia afundando rapidamente por trás das montanhas lunares. Por fim, desapareceu, ele não tinha, agora, nem o Sol nem a Terra para iluminá-lo, e o território invisível lá embaixo era tão negro que lhe doía nos olhos. Mas, coisa incrível, um punhado de estrelas aparecerá dentro do disco escurecido, onde não era possível que houvesse estrelas. Cliff fixou-se nelas assombrado durante alguns segundos, e então compreendeu que estava passando sobre uma das colônias do outro lado. Lá embaixo, sob os domos pressurizados da sua cidade, homens e mulheres aguardavam a passagem da noite lunar, dormindo, trabalhando, amando, repousando, disputando. Saberiam que ele passava lá em cima como um meteoro invisível no céu, voando sobre as cabeças deles a 6.500 km por hora? Era certo que sabiam, pois a essa altura a Lua inteira e toda a Terra deviam ter notícia do seu transe. Talvez buscassem localizá-lo nas telas de radar, com os telescópios, mas tinham muito pouco tempo para encontrá-lo. Em questão de segundos a cidade desconhecida desapareceu das vistas e ele ficou mais uma vez sozinho no céu do outro lado. Era impossível avaliar a sua altitude sobre o deserto lá embaixo, pois não podia ter nenhuma noção de escala ou de perspectiva. Às vezes lhe parecia que poderia estender a mão e tocar na escuridão sobre a qual voava, contudo, sabia que em realidade ela devia estar ainda muitos quilômetros abaixo. Mas também sabia que continuava a descer, e que a qualquer momento uma das muralhas de crateras ou picos de montanha que cresciam invisíveis para ele poderia arrebatá-lo ao céu. Na escuridão, em algum ponto à frente, erguia-se o obstáculo decisivo, o perigo que ele temia mais do que qualquer outro. Atravessando o coração do outro lado, transpondo o Equador de norte a sul numa muralha de mais de 1.000 milhas de comprimento, estendia-se a Cordilheira dos Sovietes. Cliff era menino em 1959, quando ela fora descoberta, e ainda se lembrava do alvoroço com que tinha visto as primeiras fotografias borradas que o Lunik III enviará. Jamais poderia ter sonhado que um dia estaria voando na direção dessas mesmas montanhas, que decidiriam o seu destino. A primeira erupção da alvorada apanhou-o completamente de surpresa. A luz explodiu à sua frente, saltando de pico em pico até que todo o arco do horizonte ficou nimbado de luz. Ele ia saindo da noite lunar e olhava diretamente para a face do sol. Pelo menos não morreria no escuro, mas o maior perigo ainda estava por vir. Pois agora Cliff tinha quase voltado ao lugar de onde partirá e aproximava-se do ponto mais baixo da sua órbita. Consultou o cronômetro embutido na roupa espacial e viu que já tinham decorrido 5 horas inteiras. Dentro de minutos iria bater na Lua, Sol passaria numa tangente e voltaria, fora de perigo, ao espaço livre.
Tanto quanto podia julgar, achava-se a menos de 30 quilômetros da superfície e continuava a descer, se bem que muito lentamente, agora. Abaixo dele, as compridas sombras da aurora lunar eram punhais de escuridão apontando para a planície noturna. Os raios de sol, extremamente oblíquos, exageravam todas as elevações do terreno, fazendo com que até as menores colinas parecessem montanhas. E agora, inconfundivelmente, a região à sua frente começava a elevar-se, enrugando-se nos contrafortes da Cordilheira dos Sovietes. A mais de 100 milhas de distância, mas aproximando-se à razão de 1 milha por segundo, uma onda de rochas elevava-se da face da Lua. Não era possível fazer nada para evitá-la, seu caminho estava inalteravelmente fixado. Tudo o que se podia fazer já fora feito, havia 2 horas e meia. Mas não bastava. Não ia subir acima dessas montanhas, as montanhas é que subiriam acima dele. Lamentava, agora, ter deixado de fazer o segundo chamado à mulher que ainda esperava a 400 mil quilômetros dali. Contudo, quem sabe se não era melhor assim, já que não restava mais nada a dizer. Outras vozes chamavam no espaço à sua volta, pois estava mais uma vez ao alcance do controle de lançamento. Essas vozes cresciam e minguavam à proporção que ele voava entre as sombras de rádio criadas pelas montanhas, falavam a seu respeito, mas isso o deixou quase indiferente. Escutava com um interesse impessoal, como se fossem mensagens provindas de algum ponto remoto do espaço, com as quais nada tinha a ver. Em dado momento ouviu, bem nítida, a voz de Van Kessel dizer: diga ao comandante do Calisto que nós lhe daremos uma órbita de intercepção logo que Leyland tiver ultrapassado o perigeu. O momento do encontro deverá ser daqui a 1 hora e 5 minutos. Lamento decepcioná-los, pensou Cliff, mas esse será um encontro a que eu não poderei comparecer. A muralha de rocha estava agora a apenas 80 quilômetros de distância, e cada vez que ele completava uma volta sobre si mesmo, inerme no espaço, ela ficava 16 quilômetros mais perto. Não havia mais lugar para otimismo, pois ele ia, mais rápido do que uma bala de rifle, ao encontro da implacável barreira. Era o fim, se, subitamente, assumiu grande importância saber se iria contra ela de rosto, com os olhos abertos, ou voltando-lhe as costas, como um covarde. Nenhuma memória do passado atravessou o pensamento de Cliff enquanto ele contava os segundos que lhe restavam. A paisagem lunar rotava abaixo dele, desenrolando-se velozmente, cada detalhe bem destacado e nítido à luz crua da aurora. Agora estava voltando de costas para as montanhas que se precipitavam na sua direção, olhando para o caminho que havia percorrido, o caminho que deveria tê-lo conduzido à terra. Não lhe restavam mais que 3 de seus dias de 10 segundos. Foi então que a paisagem lunar explodiu em chamas silenciosas. Uma luz tão feroz quanto a do sol apagou as longas sombras, arrancando faíscas de fogo dos picos e crateras dispersos lá embaixo. Não durou mais que uma fração de segundo, e tinha se dissipado completamente antes que ele se voltasse para a sua fonte. Bem em frente, a apenas 30 quilômetros de distância, uma vasta nuvem de pó expandia-se na direção das estrelas. Era como se um vulcão tivesse entrado em erupção na Cordilheira dos Sovietes, mas isso, naturalmente, era impossível. Não menos absurda foi a segunda explicação de Cliff, que, por alguma fantástica proeza de organização e logística, a divisão de engenharia do outro lado tivesse feito saltar o obstáculo que se levantava no seu caminho. Pois o obstáculo desaparecera. Uma enorme dentada em forma de crescente fora arrancada à paisagem que avançava, cada vez mais próxima, rochas e detritos continuavam a saltar de uma cratera que não existia 5 segundos atrás. Só a energia de uma bomba atômica que houvesse explodido no momento exato em seu caminho podia ter realizado tão prodigioso milagre. E Cliff não acreditava em milagres. Tinha executado outra rotação completa e estava quase em cima das montanhas quando se lembrou de que, durante todo esse tempo, houvera um bulldozer cósmico movendo-se invisível à sua frente.
A energia cinética da cápsula abandonada, 1000 toneladas viajando a mais de 1 milha por segundo, era suficiente para ter aberto aquela bocaina por sobre a qual ele voava agora. O impacto desse meteoro de fabricação humana devia ter sacudido o outro lado inteiro. A sorte sorriu-lhe até o fim. Houve um breve bombardeio de partículas de pó contra a sua roupa espacial e ele pôde vislumbrar vagamente rochas aquecidas ao vermelho e nuvens de fumaça que se dispersavam rapidamente lá embaixo. Como era estranho ver uma nuvem na lua! E quando se deu conta, havia atravessado as montanhas e nada tinha diante de si senão o abençoado céu vazio. Algures, lá no alto, em sua segunda órbita e daí a 1 hora, o Calisto viria ao seu encontro. Mas já não havia pressa, ele escapará ao Maelstrom. Para bem ou para mal, o dom da vida lhe fora concedido. Lá estava a pista de lançamento, poucas milhas à direita da sua trajetória, parecia um risco tênue como um fio de cabelo sobre a face da lua. Dentro de poucos momentos estaria ao alcance do rádio. E então, cheio de gratidão e alegria, poderia fazer o segundo chamado para a terra, para a mulher que ainda esperava na noite africana.